É sempre bom no dia do Senhor estarmos reunidos em sua casa para estudarmos a sua palavra, aprendermos mais dele. É um grande investimento que fazemos quando separamos um tempo do nosso, não do nosso dia, porque o dia é do Senhor, mas separamos um tempo desse dia para estudarmos a respeito das verdades eternas do Senhor que nos auxiliam na condução da nossa vida. Por isso, eu tenho certeza que você que está aqui nessa manhã é sempre muito abençoado por Deus, pela sua palavra e pelo seu ensino. Nós estamos, irmãos, estudando o livro de Juízes, tentando perceber como Deus, mesmo em meio a dias tão difíceis como o dia dos juízes, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, como Deus estabeleceu uma comunidade de adoradores dentro do povo de Israel, Porque como nós falamos aqui ao longo dos nossos estudos, nós não estamos tratando aqui de Israel no meio de uma nação ímpia, mas Israel como um povo perdido dentro dos seus arraiais, afastando-se de Deus, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e como Deus agiu até mesmo em dias onde esse povo se afastava dele, cumprindo a promessa de que ele cuidaria do seu povo, levaria o seu povo aonde ele queria levar, para a promessa do Messias. Por isso hoje nós estamos compreendendo ao longo dos nossos estudos, este é o 12º, nós estamos compreendendo essas verdades na vida de cada juiz. Já vimos aqui coisas extraordinárias em cada um. Vimos as artimanhas, as astúcias, o pecado, a enganação de cada homem. Percebemos que todos os juízes falhos, pecadores, coração longe de Deus, e mesmo assim Deus vai usar esses homens para trazer o seu povo de volta. Deus vai mudar o coração, Deus vai trazer de volta. Esses mesmos homens na frente vão se mostrar salvadores falhos, porque eles também se afastam de Deus, apontando na direção da necessidade de um verdadeiro e de um supremo salvador, resgatador, libertador e juiz, que se revelaria na pessoa bendita de Jesus Cristo. E veremos isso ao final dos nossos estudos. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Nós vamos tratar sobre o último juiz. Na verdade, esse é o último juiz, mas eu vou precisar de uns 3 ou 4 estudos só para falar de Sansão. Porque ele é um homem extraordinário, tanto nas suas falhas como na sua ação. Então a gente vai precisar de uns 3 ou 4. Vou tentar reduzir para 3. Se a gente conseguir, mas eu vou precisar de alguns estudos para tratar sobre Sansão. Então, eu quero que você abra Juízes capítulo 13. Juízes 13, verso... vamos ler nesse momento só o verso 1, Aí à medida que a gente avançar, nós vamos hoje provavelmente até o verso 5. E aí depois, na próximo domingo, nós continuaremos vendo as grandes questões dentro de Sansão. Então veja, Juízes 13, verso 1. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Veja, como é de costume, nesse ciclo de juízes, nós falamos aqui que existe um ciclo bastante interessante de queda, opressão, arrependimento, libertação, queda, opressão, arrependimento, libertação. Nós temos um ciclo flutuando ao longo da vida dos juízes, ao longo da vida do povo de Israel, nesse período. E o que nós encontramos aqui é que quando eles caem, mais uma vez o Senhor levanta um povo e vai entregar Israel nas mãos de um inimigo. E o inimigo bastante conhecido, porque esse inimigo, essa ação aqui que nós temos contra esse inimigo, vai gerar reflexos para o momento do reinado, porque vocês lembram contra quem que Saul
e Davi depois vai enfrentar lá na frente? Os próprios filisteus. Então nós temos agora uma batalha, uma situação que é marcante e que vai trazer reflexos para outras gerações. Tá? Então veja, a frase aqui, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como vimos, é uma frase frequente no livro de Juízes. Deixa eu fazer uma pergunta, você já leu o livro de Juízes todo? Alguém já leu Juízes? Veja, capítulo 13, é a última vez que essa frase vai aparecer no livro de Juízes. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade, uma outra frase vai aparecer, sim, que vai dizer a mesma coisa, mas de forma diferente, vai aparecer mais 2 vezes dentro do livro de Juízes, na verdade, na conclusão de Juízes. Porque vai concluir o livro assim: naqueles dias, cada um fazia o que parecia ser direito ou ser reto aos seus próprios olhos. Tá? Então veja, o livro vai mostrar que aquilo que fazemos importa aos olhos de quem nós fazemos e para quem nós fazemos. Tá? Isso vai ser uma marca agora nesse período. Então veja, o autor do livro está enfatizando que muitas coisas que os israelitas faziam não eram más aos seus próprios olhos. Tá? Ou seja, na percepção deles, quase todas as coisas que eles faziam, todas as suas atitudes eram perfeitamente aceitáveis. A gente vai ver muito sobre isso. Porque assim, ninguém pensava naquela época, eu vou sair agora e vou fazer algo mesmo sabendo que está errado. Não. Eles faziam, eles cometiam o erro, eles se casavam com ímpios, eles se associaram aos filisteus, eles se associaram à idolatria, achando que aquilo era correto. Tá? Aos olhos de Deus, aos olhos deles, o comportamento poderia ser normal e aceitável. Mas aos olhos de Deus, não era. Porque aos olhos de Deus, o comportamento deles era um comportamento mau. Então veja, nós aprendemos 2 lições aqui, fundamentais sobre o pecado. E é muito importante que a gente aprenda isso. A primeira, trata da definição do pecado. Veja, a expressão aqui, aos olhos do Senhor, em contraste com os nossos próprios olhos, ensina que pecado, entenda isso, não é, em última instância, desrespeitar a nossa própria consciência, que é isso que o mundo está fazendo hoje. Pecado não é ofender nossos padrões morais ou padrões sociais, mas é desrespeitar a vontade de Deus para nós. Essa não é a perspectiva do mundo. Essa não é a perspectiva do pensamento moderno, dessa geração tão libertária, dessa geração que progressista. Não é essa a visão. Veja, ouve-se praticamente em todos os meios de comunicação, em todos os meios sociais, de que você é que decide o que é certo para a sua vida. Não é isso que nós temos ouvido? O que importa é a sua felicidade, o que importa é aquilo que você quer. Se não ofende a sua consciência, tá certo, vai embora, faça. O que importa é o que está em seu coração, o que importa é se você se sente bem, o que importa é se isso lhe agrada. Essa é a visão do mundo. Em outras palavras, meus próprios olhos aqui, meus sentimentos e minhas perspectivas são os únicos critérios para determinar o que é certo e o que é errado. Agora vamos lá. Se o nosso coração, e a gente entende isso, que o coração é perdido, que o coração é maldoso, corrompido,
infectado pelo pecado, totalmente morto, para onde ele vai pender? Ele vai prender porque é errado. Ele vai pender para aquilo que não é correto. Só que o que nós estamos vendo não é isso, tá? O bom senso ou a verdade de Deus contradiz esse pensamento. Agora veja, deixa eu fazer uma colocação bem interessante aqui. Será que nós podemos determinar o que é certo, o que é errado pelos nossos próprios olhos, pelos nossos próprios sentimentos? Claro que não. Porque se for como a sociedade tem previsto, diante daquilo que cada um acha que é certo e que é errado, não, você faz aquilo que você acha que é certo. Se te faz bem, se te faz feliz, então faça. Não é assim que nós temos visto? Então vamos lá, vamos partir para algo bem duro. Como poderíamos dizer que os nazistas estavam errados ao exterminar judeus? Porque eles faziam o que eles achavam ser certo, ou não? Eles agiam, aos próprios olhos deles, eles estavam fazendo um favor à humanidade. Não é isso que a história diz? Na verdade, eles estavam procurando alguém para Sim, eles estavam querendo aplicar justiça aos erros, que segundo eles, que eles imaginaram, sim, foram cometidos no passado. E eles estavam fazendo aquilo segundo seus próprios olhos, segundo seu próprio coração. Então, se nós seguirmos o que a sociedade diz hoje, como é que vamos julgar eles? Vamos julgá-los? Poder até podemos, né? Mas Não, não nos compete. o que eu estou querendo mostrar não é a questão. É assim, se a sociedade entende que você tem que viver segundo o que você acha que é certo, o que te faz feliz e que ninguém pode te julgar por isso, que é o que nós estamos vivendo hoje, então eles estavam dizendo que faziam aquilo que era certo para limpar a sociedade. O problema é que nós tentamos sempre justificar os nossos erros com essa ideia de nossos sentimentos. Se a gente for viver segundo aquilo que a gente acha que é certo, nós estamos perdidos. Porque o camarada pode achar ser certo, invadir sua casa e roubar seus bens. Que mata por prazer, você não pode julgá-lo. Porque ele sente prazer. Nós tínhamos, vocês lembram? Eu lembro porque eu era muito pequenininho. Mas eu tenho vaga lembrança disso, do maníaco do parque. Você lembra do maníaco do parque? Quando ele foi preso, eu lembro da entrevista dele que ele dizia assim: eu sentia prazer em morder, em sair o sangue, para eu sentir o gosto do sangue. Aquilo me dava prazer. Segundo ele fazia aquilo que ele fazia feliz. Agora, perceba a necessidade de uma lei para estipular o que é certo e o que é errado. Princípios, nós precisamos de ordem, de lei, nós precisamos ser dirigidos, o nosso coração precisa ser dirigido. Perceba que o livro de Juízes aponta para todos esses equívocos, que quando cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, qual era o resultado? Fracasso, condenação, prisão, escravidão, porque o coração pende para isso. A resposta da Bíblia é correta. Pecado é definido como desprezo ao nosso relacionamento com Deus, como desprezo à vontade de Deus para nós. Despreze a lei, rejeite a lei, rejeite a autoridade e veja o caos que nós viveremos. O desejo do homem realmente em não querer regras é querer ser a sua própria regra, fazer aquilo que ele julga ser correto.
Só que o que nós temos visto aqui ao longo dos nossos estudos é que isso não dá certo. Isso não dá certo. A resposta é: pecado é definido como desprezo ao nosso relacionamento a Deus, como desprezo à vontade de Deus, à verdade de Deus para nós. Ele estabelece como nós devemos seguir. Por isso nós acreditamos em uma verdade absoluta, que não muda, que não muda com o tempo, que deve se adequar aos avanços modernos da sociedade. Não. Nós não entendemos e não nos associamos a isso, porque nós entendemos que a verdade absoluta de Deus é para todo tempo. E Juízes está aqui para mostrar justamente isso. Olha a tragédia que foi a nação e os resultados da nação por se afastarem de Deus. E você vai perceber ao longo dos nossos estudos, e Sansão é bastante interessante por isso. Assim, eu fiquei, eu tinha preparado o estudo, vi que tinha ficado grande demais, falei, não, vou ter que dividir, e aí comecei a observar, eu falei, gente, como é que acontece isso? Como é que ele caminha para isso, se a história aqui mostra que não deve ser assim? A ideia é, quando o coração se afasta de Deus, ele comete todo tipo de atrocidade possível, inimaginável. Eu vou mostrar aqui, essa vai ser a segunda verdade, que essa ideia de reto seus próprios olhos vai mostrar, e que vai revelar uma linha muito tênue, tá? Isso tudo que você está falando, e que precisa ser muito, muito observado por nós. Deixa eu chegar lá que a gente vai abordar isso aí. Veja, o que Deus vê como pecado é pecado, independente do que eu penso, do que eu creio, do que eu acho. É pecado. Eu não posso discutir com as leis estabelecidas por Deus. Está aqui estabelecido. Roubar é pecado. Deus estabeleceu essa verdade. Deus estabelece a verdade, como nós estudamos aqui ao longo das nossas quarta-feiras, da propriedade privada. É sua. Não pode ser tomado. Isso é crime, isso é pecado. Nós temos verdades estabelecidas por Deus que são imutáveis. A gente não pode mudar isso, tá? Então, essa ideia de ser reto aos seus próprios olhos revela essa primeira verdade, que nós precisamos entender que é aos olhos de Deus que nós vivemos. Então, precisamos viver segundo a vontade de Deus. Passar por cima do que ele diz que é errado por causa dos meus sentimentos, eu vou colher frutos terríveis. Não podemos passar por cima da lei. Essa é a primeira verdade. A segunda, que é o que vai estar ligado ao que o Lindaval falou, é essa frase ou essa ideia revelam armadilhas do pecado, muito sutis. Veja, porque essa ideia nos leva a ver como nós nos enganamos com facilidade, tá? Porque os israelitas tinham justificativas psicológicas e culturais que davam apoio ao pecado delas, tá? Vivendo numa espécie de negação de grupo. Porque aos seus próprios olhos, ou na percepção deles, não havia nada de errado na maneira como eles agiam. Não é assim que nós estamos vendo hoje? Uma igreja totalmente desviada, uma igreja estabelecendo dogmas que a Bíblia não estabelece, uma igreja estabelecendo como lei aquilo que Cristo não estabeleceu, uma igreja prometendo aos fiéis aquilo que Cristo jamais prometeu. São armadilhas muito sutis que estão aqui, mas que com a roupagem de... eu vi uma chargezinha de um grupo de pessoas, como se estivesse em uma igreja, e um lobo vestido de ovelha ensinando as pessoas. Nós temos hoje uma roupagem de santidade envolta naquilo que é pecado. E as pessoas têm dito amém para isso porque se fala em nome de Cristo.
Então veja, havia no coração daquele pessoal um conhecimento reprimido de que eles estavam longe de Deus, de que eles estavam rejeitando sua vontade. Porém, eles não sentiam culpa nenhuma. E tinham muitas explicações para o estilo de vida que abraçaram. Aí, olha que trágico é isso. Nós estamos vivendo tempos, e como o Lindoval disse, eu entendo que Deus salva quem Ele quer, aonde Ele quer. Que nós às vezes nós julgamos os nossos púlpitos tão reformados e às vezes percebemos que nem todo conhecimento ele traz piedade. Às vezes traz mais arrogância do que piedade. Nos leva para longe da simplicidade do Evangelho. Nos leva para longe de uma vida simples, de uma vida humilde, de uma vida em comunidade. Agora nós precisamos entender também que existe essa linha tênue. Tem um camarada aí, que eu esqueci o nome dele, que está se levantando aí, detonando as igrejas e falando que o camarada, para você ser feliz, tem que sair da igreja. E isso é o pior absurdo que existe. Por quê? Mesmo tendo todos os equívocos, como nós temos, e precisamos lutar para fugir deles, para fugir dos equívocos, temos que lutar pela pureza, como fizeram os reformadores no passado, porque os reformadores do passado, eles, por exemplo, Lutero, ele não queria romper com a igreja, ele queria reformar a igreja. Ele rompe porque é excomungado, nasce a igreja protestante, e nós temos então em todos os países segmentos se levantando para trazer de volta o povo à essência. Só que aí nós temos pessoas dizendo hoje que a igreja tem seus equívocos, tem seus desvios, porque a igreja é composta de gente pecadoras. Infelizmente, só que foi a igreja como corpo que foi estabelecida por Deus para ser a imagem e celebrar aquilo que um dia juntos celebraremos na eternidade. Nós não podemos fugir que nós encontramos muitos equívocos, lideranças falham, lideranças erram, membros caem, membros pecam. Só que nós somos uma comunidade, como o próprio Tiago diz, onde um precisa ajudar, Paulo também vai dizer, onde cada um precisa ajudar o outro nessa caminhada, sustentando o outro. Por isso, nós precisamos fazer o seguinte: o que deve determinar todas as coisas não são os achismos. O que deve determinar como a igreja caminha não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Por isso a Bíblia precisa ser o crivo de todas as coisas dentro da nossa vida e dentro da igreja. Olha que interessante. Quando eu me propus a falar sobre Juízes, eu entrei com um pressuposto meu, ou com a ideia de pensar o seguinte, trabalhar o seguinte: como a igreja se mantém firme em meio a uma sociedade perdida. Foi isso que eu pensei quando eu comecei Juízes. Quando eu comecei a ler, eu disse, não é isso que Juízes trata. Juízes trata de Israel perdida, afastada, dentro dela mesma, dentro da comunidade. Então não tem nada a ver com o ímpio, tem a ver com Israel que não cumpre o seu papel. Somos nós. E eu disse, aí tudo mudou, aí tudo clareou diante daquilo que eu queria trabalhar. E aí eu pensei, realmente é graça, porque Deus vai agir, até mesmo como já vimos aqui, antes de haver arrependimento no coração do povo. Antes do povo se arrepender, Deus levanta o juiz, porque Ele não precisa do homem para agir, a salvação pertence a Ele. Ele age, depois o povo se arrepende, porque o povo vê os poderosos feitos do Senhor, e aí se volta a Deus, entende. Nós vamos chegar a um momento, como vimos na última oportunidade, que o povo diz assim, não, isso aqui já aconteceu. Nós pecamos, opressão, isso já é a terceira, quarta, sétima vez, então vamos nos arrepender. E Deus diz, olha, o arrependimento de vocês é fajuto, porque vocês só querem que eu levante o libertador. Não é assim que funciona. Aí Deus pune o povo, aí o povo sofre, se arrepende. Então, é como Deus estabelece uma comunidade de adoradores em meio ao pecado deles.
mostrando que é a ação de Deus que promove tudo, é graça. E aí, como nós estamos falando aqui, perceba que existe essa linha muito tênue do que nós estamos falando, porque veja, aquele povo, ele não sentiu culpa nenhuma, tinha explicações para o que eles faziam, tipo, unir aos filisteus vai ser bom para a gente, porque se eles têm algumas técnicas de cultura, de produção, que se nós associarmos aquilo que nós temos, rapaz, vamos ser a melhor nação da terra. Os filisteus, só para não dar informação errada, os filisteus eram os povos, eles eram os brancos, tá? Se você olhar na história, os filisteus eram considerados brancos, branquinhos mesmo. Aí o cara disse, não, nós temos uma pele mais avermelhada. Se nós juntarmos com esse pessoal aí filisteu, da pele branquinha, vai nascer um pessoal... Não, olha, aquele povo, eles são ricos. Porque eu tratei, quando falamos sobre preconceito aqui, acho que eu tratei sobre preconceito, e eu mostrei justamente isso, né, de Moisés e a Cuxita, lembra? De Moisés e a Cuxita, que a irmã dele se chateia porque ela era negra, e aí nós falamos justamente sobre isso. Os filisteus eram de pele branca, os inimigos do Senhor, não que isso tem nada a ver hoje, né? Já teve, mas só para vocês olharem a ideia. Eles poderiam dizer assim, não, pode facilitar a coisa, né? Eles são fortes, bem armados, o exército. Houve um sincretismo religioso e o povo passou a ser idólatra. E aí essa ligação de unir famílias, de unir religião, de unir a cultura, eles usaram o pecado para justificar os seus erros. E a nossa geração não está ainda. Não. Sim. Procurando essa Sim. mesmo sabendo que nós vamos pagar um preço Altíssimo. E veja, nós não sabemos quais eram as justificativas dele. Eu só joguei no ar aqui, né? Mas precisamos nos lembrar que o âmago do pecado deles, como do nosso, é a idolatria, tá? Porque os ídolos nem sempre se apresentam como coisas ruins, tá? Mas são coisas boas que se transformam em nossa única esperança, que são levantados a nossa única esperança. Veja, a linha divisória entre trabalhar com afinco e transformar o trabalho em ídolo é muito tênue. Ou entre amar a nossa família e torná-lo um ídolo é bastante fina. O ídolo é enganoso por natureza, tá? Ele sempre o diabo não vai se apresentar a você como ele é pintado. Não, ele vai se apresentar a você como aquilo que o seu coração deseja, desesperadamente. E você vai lutar por isso. Hoje nós temos visto uma grande perda de jovens, de adolescentes, se afastando da igreja. Quando entram na universidade, quando conhecem um novo mundo, influenciados por amigos, por conceitos, por ideologias e por tantas outras coisas. E acabam negando a própria existência de Deus, que eles cresceram aprendendo na igreja. Isso está muito relacionado com o que a gente espera de Cristo. Porque assim, aquilo que eu espero de Cristo vai mover as minhas ações e as minhas atitudes. Então, se eu espero tal coisa, eu vou agir para alcançar tal coisa. Se eu espero menos, então eu vou... A nossa perspectiva a respeito de Cristo dita muito a respeito da nossa vida cristã para com Ele. Às vezes nós olhamos para tudo que é feito aqui como rotina mesmo. Então assim, mais uma vez ao mês nós temos a ceia. É mais uma ceia. É mais um domingo, é mais um sermão, é mais uma canção. É sempre assim. Deixa eu terminar. Só que a vida cristã não é para ser só mais uma rotina, a vida cristã é para ser vista nesse aspecto do que Cristo fez por nós. Isso faz toda a diferença.
É a gente achar que só o que está aqui basta. Esse é o problema, porque a gente às vezes acredita que a igreja, ela é responsável. Nós falamos sobre isso, nós passamos tão pouco tempo aqui, e o que mais me deixa triste é perceber que as pessoas ainda negligenciam o pouco tempo que temos. Thomas Brooks, que é um puritano do século XVII, ele disse assim: Satanás reveste o pecado com as cores da virtude. Tá? Satanás reveste o pecado com as cores para te iludir, para levar você a achar que é correto, e afasta você daquilo que é bom, lhe dando aquilo que você acha que é bom, e no final é caminho de morte. Mas os nossos sentimentos e os nossos desejos, o que é reto aos nossos próprios olhos, é que tem nos conduzido. Você está sendo observado, não sei se vocês lembram desse sermão. Diz: olha, vocês estão sendo observados, vocês que são crentes há mais tempo, vocês estão sendo observados pelos mais novos, porque eles não sabem como agir. Então eles procuram saber agir olhando para você, que já tem vida cristã mais antiga, que está na igreja. Então assim, tudo isso é muito importante. Então quando nós negligenciamos essas verdades, quando nós negligenciamos os meios de graça, quando nós negligenciamos ouvir a voz do Senhor domingo após domingo, nós estamos dando um passo para a queda. Porque o que nos alimenta, o que nos fortalece, é isso que está aqui na palavra. E aí eu só quero, para a gente seguir aqui, porque falta a última parte, o Lila falou sobre relacionamento e envolvimento. Esses dias eu fui cortar o cabelo, e entrou um pastor lá. Eu sei que é pastor porque o cabeleireiro saudou. E aí, pastor, como é que tá? Ele estava... Às vezes, a pessoa olha para mim, vestido de camisa, gola polo, tu julga ser pastor, né? Mas ele estava vestido, você diz: não, esse camarada é o pastor de uma determinada igreja. E aí, eu estou cortando o cabelo, ele entrou. E assim, eu fiquei extremamente assustado com o palavreado dele. Assim... Mas não foi um palavreado, foi assim, coisas terríveis, de palavrões terríveis. E eu fiquei assim, e ele não sabia, né? E eu falei assim: Senhor da glória. Porque assim, na intimidade a pessoa revela quem ele é, né? E se ele está fazendo isso aqui, imagine como deve ser o pessoal da igreja. Até nomear as palavras que ele falou é vergonhoso. Eu fiquei constrangido, porque não é o meio, eu não escuto isso no meu meio. E quando eu fiquei, e o pessoal cabeleireiro e os cabeleireiros começaram a sorrir dele: é isso mesmo, pastor. E eu disse: gente, eu falei assim, meu Deus, esse pessoal não sabe o que é intimidade, não sabe o que é envolvimento, que as palavras torpes não devem sair dos nossos lábios. Que o nosso palavreado denuncia o que está em nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então assim, hoje nós estamos vivendo uma época de um esfriamento muito grande, onde as pessoas estão apenas envolvidas, mas não têm compromisso com Deus. Mas o que nos vai fazer enxergar essa linha tênue? Se os meios de graça forem vividos por nós, forem absorvidos por nós, forem aproveitados pela igreja. Se ela vem para a igreja, se ela entende o que está sendo dito aqui na ceia, se ela entende a pregação, se ela vai para casa, se ela pergunta para os seus filhos: você entendeu a pregação? O que foi que o pastor falou hoje? E começam a conversar sobre isso ao longo da semana, se oram juntos, se lê a palavra junto, se inculca no coração do filho aquilo que é a verdade. Que coisa simples. A nossa rotina aqui não pode ser uma rotina que caia no ostracismo, no marasmo, mas uma rotina que promova vida em nós. Por isso nós não podemos negligenciar. E é triste quando você vê pessoas que perdem oportunidades tão extraordinárias. Às vezes assim, eu não sei... às vezes eu não sei, eu não sou o melhor dos pregadores, mas às vezes eu fico preparando um estudo, eu fico fascinado, disse: meu Deus, isso aqui vai encher o coração da igreja, porque eu fico entusiasmado com o que eu estou escrevendo, com o que eu achei, quem está estudando. E aí
Eu vejo pessoas que não veem, perdem de ouvir. Isso é triste. Porque eles estão perdendo oportunidades de aprender acerca de Cristo. Você percebe que uma cena sempre se repete dentro da Escritura, quando está relacionado à promessa, à libertação, à bênção. Sempre existe uma mulher estéril, sempre existe um filho que virá, sempre existe uma promessa ligada ao filho. Isso é muito interessante, são questões muito importantes. Nós precisamos nos atentar a essas questões da Escritura, porque elas têm um porquê. Veja, a esposa de Manoá, olha aí o nome bonito para colocar no filho, era estéril, e o anjo diz, olha, ela vai engravidar e vai ter um filho. Mas o interessante, e aí eu quero que você se prenda nisso, eu não vou correr, mas a gente vai terminar aqui já, para o próximo estudo. Olha que interessante. Aí o texto diz, o anjo diz, olha, você vai ter um filho, tá? Esse menino vai libertar Israel, esse menino ele vai ser consagrado e separado desde o ventre, mas eu quero que você entenda algo, eu quero que você não tome vinho, que você não toque coisa imunda. Essas questões, elas são questões ligadas a essa ideia do como é que dá o nome? Nazireu, mas tem Nazireato, não? Nazireato, isso, Nazireato. A consagração, a importância do menino, pelo que ele vai ser, do seu voto não, porque ele não faz voto para ser nazireu, você vai ver isso semana que vem, ele não faz voto para ser nazireu, mas a ideia desse voto já é assumido pela mãe. Lá em Números, capítulo 6, verso 1 a 5, que você pode marcar para ler, nós encontramos o que era exigido de um nazireu. Tá lá, quando alguém que seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberás vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas, todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, e aí não vai se raspar a cabeça, e aí todos os dias serão consagrados para o Senhor, e não se aproximará de um cadáver. Perceba que a gente encontra aqui 3 estipulações básicas para o nazireu. Não podia cortar o cabelo enquanto o voto durasse, não podia beber nenhum produto da videira, alcoólico ou não, nem vinho, nem mesmo suco de uva, nem uva ele podia comer, tá? E não podia tocar em nenhum cadáver. Por quê? Porque o voto do nazireu tinha um propósito de pedir ajuda especial a Deus em uma situação crucial. Então a ideia é, esse menino já estava e era consagrado antes da concepção, na concepção, até a própria mãe dele teria que assumir esse voto pelo fato de que ele seria separado para um determinado fim, que seria libertar Israel. Tá? Então veja, o nazireu vivia, a ideia era, o nazireu vivia constantemente na presença de Deus. Isso descreve Sansão? Não, e você vai ver por quê na próxima semana. Sansão nasceria nazireu a despeito de sua vontade. Tá? Seus pais fariam um voto por ele e ele permaneceria nazireu pelo resto da vida. Sua mãe não poderia beber vinho nem comer alimento impuro, pois o voto nazireu tinha início imediato. Tudo que ela comesse, ele ia comer também. Então, ela tinha que se abster. Então veja, Deus colocou Sansão debaixo dessa regra, antes mesmo dele nascer. Sansão seria consagrado a Deus desde o antes do seu nascimento. Só que existe algo mais especial nesse nascimento. Porque ele nos direciona ao nascimento mais especial de todos os tempos, que aconteceria 1000 anos depois. A concepção de Sansão
Sim, claro, como eu disse, ela não deve nos lembrar apenas ou nos apontar apenas para Cristo, porque sim, Cristo é o ápice de tudo, né? Mas dentro da Escritura, como eu disse no início, nós encontramos Deus trabalhando no mundo por meio de uma criança cuja existência, humanamente falando, era impossível. Isaac não tinha como nascer. Tinha? O homem já era velho, a mãe velha. E aí Deus promete que dele sairia esse descendente. Nós temos uma mulher chorando lá no local, na sinagoga, no templo. Quem foi a mulher? Ana. Não podia ter filhos. Nós temos sempre a própria Isabel, mãe de João, também não podia ter filhos. E a gravidez de Maria era impossível por uma razão diferente. Porque ela não era casada. Você vê a diferença? Todos os outros foram um nascimento miraculoso. Sim, a mulher estéril. Mas o de Maria era diferente. Ela não era casada. O nascimento de Jesus quebra paradigmas de todos os outros bebês. Porque Deus abriu o ventre das mulheres naturalmente. Mas de Maria, Deus fez sem a participação de um pai humano. Em todos os casos, exceto de Ana, Deus enviou um anjo para fazer a promessa da gravidez. Então veja, os nascimentos de Sansão, Isaac e João têm duas diferenças importantes entre o nascimento de Jesus. Tá? Primeira, os outros acontecimentos, os outros nascimentos aconteceram à sombra da desonra. Porque veja, nos tempos antigos, a fertilidade da mulher era parte vital da sua honra e da dignidade. Você sabe por quê? Isso é muito interessante. Por que as mulheres lamentavam tanto quando não podia ter filho? As mulheres hebreias, as que conhecem o pacto, que conhecem a história da redenção, que conhecem as promessas. Nascerá um menino e ele esmagará a cabeça da serpente. E quando ela não podia ter filho, ela se lamentava por não poder fazer parte disso. Tudo está envolto na história da redenção. Tá? Sendo a mulher estéril vivia sob uma nuvem de vergonha, com um sentimento de desilusão. Justamente por isso, porque não nasceria dela a semente do Redentor. Ela conhecia a promessa, ela conhecia a história da redenção ligada às promessas de Deus. Ela não faria parte disso. E não ter filhos traria toda essa desonra. Tá? E a diferença de Maria, ou de todos os outros, estava ligada justamente a isso. O nascimento de Jesus trouxe desonra a Jesus e a Maria. Você percebe isso? Porque ele nasceu em meio a escândalos e a suspeitas, lembra? Você é filho de Maria. A ideia que saiu. Lembra quando nós falamos lá na casa da irmã Cássia? Quando falamos sobre a família, das suspeitas que se levantaram na comunidade, pequenininha. A mulher está grávida, não é casada, esse menino. Então perceba que as mulheres que não podiam ter filhos sentiam essa desonra porque não poderia dar luz ao Redentor, ou a descendência do Redentor. Maria dá luz ao Redentor e mesmo assim levanta-se uma nuvem de desonra, de suspeitas sobre ela. Enquanto isso é muito importante. O próprio Cristo, depois desonrado, e você vai ver isso. Então veja, uma outra diferença é que a salvação oferecida, a libertação oferecida por Sansão seria incompleta, tá? Porque Sansão iria apenas libertar Israel dos filisteus. Sansão é o último juiz, mas ele aponta para além de si mesmo. Ele aponta para Davi, que vai lutar contra os filisteus, só que nem ele nem Davi vai promover a libertação necessária e verdadeira. Existe um libertador maior, que nascerá de maneira extraordinária, que promoverá a maior libertação, e que sim, será o grande juiz de todo mundo. E esse é o próprio Cristo. Como diz o anjo a Maria, é ele que vai salvar o povo dos seus pecados. Então, Sansão aponta para Davi, Davi
Sansão aponta para Davi, Davi aponta para Cristo, o verdadeiro juiz. Então, a gente fecha. O nascimento de Sansão já revela que ele era especial, separado. Mas quando olharmos para ele, perceberemos uma grande diferença entre o que ele deveria ser e o que ele foi. Por isso, a libertação e a salvação pertencem ao Senhor. Porque se dependesse dele, nós estaríamos perdidos. Ou a nação estaria perdida. Então, veremos isso na próxima semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.